Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo na formação econômica do Brasil. É uma história longa, né? Vem lá da chegada dos portugueses e vai até as grandes transformações do século XX. Como é que o Brasil saiu de colônia para tentar ser um país industrializado? Pois é, uma jornada cheia de altos e baixos, de ciclos econômicos, crises. E a gente tem um material bem rico aqui para nos guiar. Notas de aula, guias de estudo, cobrem desde o período colonial até ali pelos anos 60, mais ou menos. Material denso, mas muito interessante. Ajuda a gente a entender muita coisa da nossa estrutura econômica hoje. Exato. A ideia é destrinchar isso, sabe? Identificar os ciclos, entender as crises que forçaram mudanças e conectar os pontos. Celso Furtado, claro, vai ser uma referência importante aqui, como o material menciona. Com certeza, a formação econômica do Brasil dele é um clássico, fundamental. Então, vamos lá. Por onde a gente começa? Pela tal empresa colonial agrícola. Isso, lá no Nordeste, açúcar. Basicamente, uma grande fazenda, monocultura total, mão de obra escrava, tudo para exportar para Portugal. E isso deu certo para eles no século XVI, né? Dentro daquela lógica mercantilista, Portugal estava na crista da onda das navegações. Exatamente, escola de Sagres e tudo mais. Era um modelo pensado para dar lucro para a metrópole, o famoso pacto colonial. Quer dizer, a colônia existia para Portugal ganhar dinheiro. Basicamente isso. Os custos aqui eram baixos: terra fértil e abundante, clima bom, trabalho escravo. Os pilares eram esses: latifúndio, monocultura e escravidão. E como não acharam o ouro logo de cara, depois do Tratado de Tordesilhas, dividir as terras com Espanha, apostaram tudo no açúcar. Apostaram pesado. O açúcar era muito lucrativo na Europa e ajudava a financiar a defesa da colônia, que era gigante. Mas a economia não ficou só no litoral com açúcar, né? O material fala de uma expansão para o interior. Sim, teve a pecuária, por exemplo. O gado foi entrando pelo sertão, servindo de apoio para os engenhos, dando transporte, carne e depois para as minas também. E as bandeiras, figuras polêmicas, mas importantes historicamente. Saíam de São Paulo, né? Isso, principalmente de São Paulo. Buscavam ouro, pedras preciosas e também indígenas para escravizar. Uma expansão muitas vezes violenta. E elas acabaram encontrando ouro. Encontraram, sim, no finalzinho do século XVII, principalmente em Minas Gerais, mas também na Bahia, Goiás, Mato Grosso. Aí começa outro ciclo. O ciclo do ouro. Isso mudou muita coisa. Mudou bastante. Intensificou a relação com Portugal, claro. A coroa queria controlar essa riqueza de perto. Tanto que a capital mudou de Salvador para o Rio de Janeiro. Para ficar mais perto das minas e do escoamento do ouro. Faz sentido? Exato. E veio mais gente de Portugal para cá. Cidades como Vila Rica, hoje Ouro Preto, e Diamantina surgiram e cresceram muito rápido nesse período. E aí Portugal apertou a fiscalização, os impostos? Apertou muito e, ao mesmo tempo, fez acordos internacionais que tiveram um impacto grande, como o Tratado de Methuen com a Inglaterra lá em 1703. Ah, o famoso Tratado dos Panos e Vinhos. Portugal vendia vinho para a Inglaterra e comprava tecido inglês com tarifa baixa. Isso. O problema, segundo as análises, é que boa parte do nosso ouro acabou indo para a Inglaterra para pagar por esses tecidos, ajudando a financiar a Revolução Industrial lá, e aqui, ou melhor, em Portugal, acabou dificultando o desenvolvimento de manufaturas próprias. Uma consequência de longo prazo, então. Sem dúvida. Mas um ponto interessante é que a mineração, diferente do açúcar, que era mais isolado, começou a criar uma certa integração econômica interna. As regiões passaram a se conectar mais. E consolidou essa ideia de ciclos, né? Açúcar, ouro. Exatamente. Mas veja bem, apesar da mudança do produto principal, a estrutura básica, latifúndio, foco na exportação, trabalho compulsório continuava lá. Isso dificultava um desenvolvimento mais diversificado. E os jesuítas? O material menciona o papel deles também. Sim, não dá para esquecer. As missões jesuíticas na Amazônia, no Sul, eram grandes empreendimentos. Usavam mão de obra indígena de forma organizada e disciplinada. Não era só catequese, então. Não mesmo. Eles desbravaram territórios, produziam bastante, mas acabaram batendo de frente com os interesses dos colonos que queriam escravizar os índios. Por fim, foram expulsos por Pombal em 1759. Entendi.
E a Amazônia também teve a questão das drogas do sertão, né? Para ocupar a região. Sim, cacau, cravo, canela, especiarias locais. Além do medo de invasões de outros europeus, claro, era preciso garantir o território. Ok, avançando no tempo, final do século XVIII. O sistema colonial começa a fazer água. Por quê? Olha, as fontes apontam uma combinação de fatores. Internos, aqui dentro já tinha um mercado consumidor maior, uma elite local com interesses próprios, às vezes diferentes dos de Portugal. E externos. A Revolução Industrial na Inglaterra mudando o jogo econômico mundial, as ideias do iluminismo, do liberalismo, questionando o mercantilismo, o poder absoluto dos reis. Essas ideias chegavam aqui. Chegavam, trazidas por filhos de famílias ricas que iam estudar na Europa. Mas tem um ponto importante que o material ressalta. Essa defesa da liberdade raramente incluía o fim da escravidão. Era uma liberdade para a elite branca, então. Em grande medida, sim. A Inconfidência Mineira, por exemplo, de 1789, era mais elitista, focada em impostos, autonomia política, mas não questionava a escravidão. Diferente da Conjuração Baiana. Bem diferente. A Conjuração Baiana, em 1798, tinha uma base mais popular, era mais radical, propôs república, fim da escravidão, mas ambas foram reprimidas com força por Portugal. Mostrava que a metrópole não ia abrir mão fácil. E aí vem Napoleão e bagunça o coreto na Europa. Totalmente. A invasão de Portugal pelas tropas francesas força a família real e a corte a fugirem para o Brasil em 1808. Isso é uma virada de chave. Muda tudo, né? Muda radicalmente. A primeira grande medida é a abertura dos portos às nações amigas. Na prática, acaba o monopólio comercial de Portugal. Fim do pacto colonial na prática. Exatamente. Novas instituições são criadas aqui, como o Banco do Brasil, há até um incentivo para criar manufaturas. Mas, por outro lado, a dependência econômica só muda de endereço. Como assim? Portugal já era muito dependente da Inglaterra. Com a corte aqui, essa dependência se transfere direto para o Brasil. Os tratados assinados em 1810, por exemplo, deram vantagens enormes para os produtos e comerciantes ingleses no mercado brasileiro. Então a independência, em 1822, não rompeu com essa dependência? Não rompeu com a estrutura econômica fundamental. Foi mais um arranjo político, liderado pela elite agrária daqui, que assumiu o poder. Mantiveram o latifúndio, a escravidão e a dependência externa, agora principalmente em relação à Inglaterra. Entendi. E é nesse cenário que um novo produto começa a brilhar: o café. O café. Ele vai dominar a economia brasileira no século XIX. As tabelas no material mostram isso claramente, né? Supera o açúcar, o algodão, vira o carro-chefe disparado. Como foi essa expansão inicial? Começou onde? Começou no Vale do Paraíba, ali entre Rio e São Paulo. Era perto do Porto do Rio, facilitava a exportação. As terras foram logo concentradas por grandes fazendeiros. E o modelo de produção? Parecido com o do açúcar? Muito parecido. Grande propriedade e mão de obra escrava. Mesmo depois de proibirem o tráfico negreiro internacional em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, O que eles fizeram? intensificaram o tráfico interno. Traziam escravos do Nordeste, que estava em decadência, para o Sudeste cafeeiro. A demanda era enorme. E tinha a figura do comissário de café, né? Importantíssimo. Era o intermediário. Emprestava dinheiro para o fazendeiro, vendia o café no porto e ficava com uma boa parte dos lucros, claro. Controlava o negócio. Mas esse modelo do Vale do Paraíba também entrou em crise, não foi? Entrou. O solo se esgotou rápido, sabe? Usavam técnicas muito predatórias, queimadas, e a mão de obra escrava ficava cada vez mais cara e difícil de obter, com a pressão abolicionista crescendo. E para onde foi o café, então? Migrou para o Oeste Paulista. Ali a história foi um pouco diferente. Primeiro, encontraram a famosa Terra Roxa, muito mais fértil e duradoura. Ah, Terra Roxa. Famosa. E teve outro fator crucial, a expansão das ferrovias. O material até tem uma tabela sobre isso. As ferrovias baratearam muito o transporte do café dessa nova região até o Porto de Santos. E a mão de obra, como resolveram a questão lá, já que a escravidão estava com os dias contados? Essa foi a grande mudança no Oeste Paulista. A transição para o trabalho livre imigrante. Mas não foi fácil no começo. Tentaram alguma coisa antes? Tentaram o chamado sistema de parceria, lá por 1845. A ideia era trazer imigrantes europeus, prometendo dividir a colheita. Parecia bom no papel. Mas não funcionou? Não. Na prática, os imigrantes acabavam endividados antes mesmo de começar a trabalhar.
Tinham que pagar a passagem, juros altíssimos, as condições eram ruins. Virou quase uma servidão por dívida. Gerou muita revolta. Qual foi a solução, então? O que pegou mesmo foi o sistema de colonato, a partir de 1870, mais ou menos. Aí a coisa mudou de figura. Como funcionava? O governo, principalmente de São Paulo, começou a subsidiar a vinda dos imigrantes. O fazendeiro ajudava nos custos iniciais e o pagamento era diferente. Uma parte fixa pelo trato dos cafezais e outra pela quantidade colhida. E tinha mais alguma coisa? Sim, e isso foi chave. Os imigrantes podiam plantar para comer em pequenos lotes de terra dentro da fazenda e até vender o que sobrasse. Isso fez toda a diferença para atrair gente. Fez a imigração valer a pena para eles. Exato. Coincidiu com crises na Europa, especialmente na Itália, e com o avanço das leis abolicionistas aqui no Brasil, ventre livre em 71, sexagenários em 85, a abolição em 88 já estava no horizonte. Esse fluxo enorme de imigrantes viabilizou a expansão cafeeira no Oeste Paulista. Entendi. Bom, chegamos ao século XX. Primeira República, domínio do café, até a crise de 1929. Isso foi um divisor de águas, né? Foi um golpe muito forte na economia cafeeira. E o Brasil já não era mais o mesmo. As cidades crescendo, o operariado se organizando. E o Partido Comunista foi fundado em 22, por exemplo. Tinha tensões sociais regionais. Exatamente. Tudo isso, somado à crise econômica, criou o ambiente para a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. As fontes tratam esse momento como um ponto de ruptura importante. Porque começa a mudar o foco da economia, sair da agroexportação para a indústria. Começa aí, sim. É o início do processo que a gente chama de industrialização por substituição de importações, a ISI. O Brasil tentando produzir aqui o que antes comprava de fora. Mas como essa indústria começou? O material da aula 9 mostra que tem visões diferentes sobre isso, né? Tem sim, é um debate clássico na história econômica brasileira. Uma visão muito ligada ao Furtado e a Maria da Conceição Tavares é a teoria dos choques adversos. Que seria? Que as crises externas, tipo a Primeira Guerra ou a crise de 29, dificultavam as importações. Então o país era meio que forçado a usar a capacidade industrial que já tinha e até a criar novas fábricas para suprir o mercado interno. Mais sentido? E as outras visões? Tem a perspectiva da expansão das exportações. Autores como Warren Dean argumentam que foi o próprio sucesso do café que criou as condições. Gerou dinheiro, mercado consumidor com os trabalhadores assalariados, acumulou capital, construiu ferrovias. O café financiou a indústria, de certa forma. Isso. E tem também a ótica do capitalismo tardio, que vê a indústria se consolidando mais tarde, e a que foca nas políticas governamentais, como tarifas e câmbio, que, mesmo sem querer no início, acabaram protegendo a produção nacional. Mas o ponto comum é que o café foi a base inicial, né? Sim, há um consenso de que a economia cafeeira foi o ponto de partida fundamental para essa industrialização. E como foi essa ISI na prática? Teve fases? Teve. Começou com o que chamam de fase fácil. Substituir importações de bens de consumo simples, tipo tecido, roupa, comida, sapato. Coisas que não exigiam tanta tecnologia nem tanto dinheiro para começar a produzir. E atendiam o mercado interno que já existia. Exato. O problema veio depois, na fase difícil. Para a indústria avançar, ela precisava de quê? Máquinas, equipamentos, aço, produtos químicos, os bens de capital e intermediários. E tinha que importar isso tudo. Aí que está a contradição. Para substituir importações de produtos finais, o Brasil precisava importar mais máquinas e insumos. E para importar, precisava de dólar que vinha da exportação de café e outros produtos primários. Criava-se um gargalo. É nesse momento que o Estado entra mais forte em cena, com o desenvolvimentismo. Exatamente. Depois da Segunda Guerra, o mundo estava discutindo isso. A ONU foi criada, FMI, Banco Mundial, e surge a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Com gente como o Prebisch e o Furtado. Isso. Eles desenvolveram a teoria do centro-periferia. Basicamente, diziam que o mundo era dividido entre países industrializados, centro, e países exportadores de produtos primários, periferia. E a periferia levava desvantagem. Sim, por causa da deterioração
deterioração dos termos de troca, os preços dos produtos primários tendiam a cair em relação aos industrializados e da heterogeneidade estrutural, ter setores modernos convivendo com muito atraso, gerando desigualdade e desemprego. E qual era a saída proposta pela CEPAL? A industrialização. Mas não de qualquer jeito, tinha que ser planejada, liderada pelo Estado e voltada para o mercado interno, para superar essa dependência e o subdesenvolvimento. E no Brasil, como essa ideia pegou? Pegou forte, mas com nuances. Tinha gente mais pró-mercado, como Roberto Campos, e gente mais nacionalista, como o próprio Furtado e o industrial Roberto Simonsen. Furtado defendia mais intervenção do Estado, né? Defendia planejamento, reformas de base, como agrária. Ele aplicou essas ideias não só pensando no Brasil como um todo, mas em problemas regionais, como no Nordeste, quando criou a Sudene. E o auge dessa mentalidade foi o governo JK. O plano de metas, 50 anos em 5. Foi a grande expressão disso. O plano de metas, de 56 a 61, veio num momento em que já se tinha clareza dos gargalos. Faltava energia, transporte. A comissão mista Brasil e Estados Unidos tinha apontado isso. E o plano atacou esses pontos? Atacou, foco em energia, transportes, indústria de base, aço, cimento, alimentação, educação. E a construção de Brasília, claro. A meta síntese. E deu resultado em termos de crescimento? Deu um resultado impressionante no crescimento industrial. Foi a época da chegada da indústria automobilística, crescimento forte da indústria química, de material elétrico, metalurgia. O Brasil se modernizou muito rápido. Muita obra, muito investimento. De onde veio o dinheiro para bancar tudo isso? Foi uma engenharia financeira complexa, como as fontes mostram. Usaram muita política cambial com a Sumoc, que era tipo o Banco Central da época. Como assim? Criaram várias taxas de câmbio. Uma taxa mais barata para importar máquinas essenciais para a indústria e outra mais cara para importar artigos de luxo ou coisas que já produzíamos aqui. A Instrução 113, por exemplo, facilitou muito a vinda de investimento estrangeiro direto, permitindo que as multinacionais trouxessem máquinas sem precisar comprar dólar aqui. Aliviava a pressão nas contas externas. Exato. Também usaram emissão de moeda, o que gerou inflação, vista por alguns na época como uma forma de poupança forçada. E criaram fundos para financiar setores específicos. Então, o modelo de JK foi diferente do Vargas, que era mais nacionalista. Foi. O material descreve como um desenvolvimento dependente associado. Tinha um tripé. O Estado investindo pesado em infraestrutura, o capital privado nacional em alguns setores e o capital estrangeiro entrando com força total nos setores mais modernos, como o automobilístico. Era uma aposta na industrialização acelerada, mas com muita participação de fora. Mas essa aceleração toda teve um custo, né? O início dos anos 60 foi de crise. Teve. O crescimento caiu, a inflação explodiu, chegando a mais de 90% em 1964. A turma da CEPAL via isso como um sinal de esgotamento do modelo, talvez pela concentração de renda que limitava o mercado. Mas essa tese depois foi debatida. E essa crise econômica junto com a estabilidade política. Isso acabou levando ao golpe militar de 64. E o novo governo veio com um plano econômico forte, o PAEG. Programa de Ação Econômica do Governo. O que ele fez de principal? Fez reformas estruturais importantes, principalmente na área financeira e monetária, criou o Banco Central e Conselho Monetário Nacional, organizando a casa, centralizando as decisões. Para controlar a inflação e o crédito. Exato. E para lidar com a inflação alta e permitir crédito de longo prazo, criaram a correção monetária, com a RTN. Isso foi fundamental para a economia funcionar com inflação alta, indexava tudo. E reorganizaram os bancos também. Sim, criaram um sistema financeiro da habitação para financiar a casa própria, bancos de investimento. Foi uma modernização do sistema financeiro para tentar direcionar o dinheiro para os lugares certos. Uma mudança bem profunda na arquitetura econômica. Ufa, que percurso, hein? Do açúcar colonial à industrialização acelerada, passando pelo ouro, pelo café. Vimos ciclos, dependência, crises, tentativas de mudar a rota. É uma história complexa, sem dúvida. E o que fica claro, eu acho, é como certas características persistem, sabe? As desigualdades regionais, por exemplo, que vêm lá da forma como o território foi ocupado. E essa relação meio tensa, às vezes, entre Estado e mercado, né?
Ora um mais forte, ora o outro. Exatamente. A busca por um modelo de desenvolvimento que seja sustentável, que diminua a dependência externa e que seja mais justo socialmente é um tema que volta sempre. A história mostra como é difícil romper com certas estruturas. Fica a reflexão, então, olhando para toda essa trajetória que a gente discutiu aqui, com base nas fontes, que elementos dessa formação econômica a gente ainda vê nos debates de hoje sobre o futuro do Brasil? O que dessa história ajuda a gente a entender os desafios atuais? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Com certeza. Bom, por hoje é isso. Até nossa próxima análise.